Tempo Entrevista recebe hoje um dos maiores pensadores do país, o filósofo, teólogo, escritor, professor e ex-padre franciscano Leonardo Boff. Conhecido por sua defesa de causas ambientais e dos direitos humanos, Boff é autor de dezenas de livros e mantém colunas publicadas em diversos jornais do Brasil e fora do país, incluindo uma coluna semanal no jornal O Tempo, todas as sextas-feiras. O professor Leonardo Boff está em Belo Horizonte, onde esta semana lança 3 livros: Cristianismo, o mínimo do mínimo, Cuidar a Terra, Proteger a Vida, Como Evitar o Fim do Mundo e o livro Sol da Esperança. Nós recebemos também, para nos ajudar nessa entrevista, o editor de opinião do jornal O Tempo, Vitor Almeida. Professor, boa tarde, Vitor. Eu queria começar com uma pergunta, professor. Em tempos onde a individualidade anda tão aguçada nas pessoas, como é para o senhor falar de temas e transmitir valores e pensar valores como a religiosidade, o meio ambiente, os direitos humanos, a ética? É uma tarefa muito difícil? Bom, primeiro, boa tarde a todos os espectadores. É uma tarefa difícil, mas, por outro lado, ela tem uma base no ser humano. Que o ser humano é individualista no sentido de que ele tem que se afirmar, porque senão ele não subsiste. Mas, fundamentalmente, ele é um ser de relações, é um ser social, é um nó de relações voltado em todas as direções. Então, dentro do ser humano, há esse apelo para a comunicação, para a generosidade, até para a compaixão diante do sofrimento. Então, a gente tem que tentar resgatar essa dimensão que na cultura de hoje está encoberta por uma montanha de cinzas, do individualismo, da competição, da cultura do consumo, que não permite que essas dimensões emerjam. Elas estão aí, porque elas pertencem à essência do humano. Mas elas não ganham aquela visibilidade, aquela importância que deveriam ganhar para tornar a sociedade mais fluida e as relações mais flexíveis. Há esperança de que isso aconteça num breve espaço de tempo, que o ser humano comece a enxergar essa essência dele próprio? Eu acho que o tempo é urgente, porque nós estamos num processo de globalização. A humanidade se descobre como espécie, vivendo num planeta pequeno. Todas as janelas se abrem para todas as direções e nos damos conta do que é a humanidade na sua glória, na sua miséria, na sua violência. Então o ser humano desperta para dimensões que são urgentes, caso contrário ele não convive, eles se entredevoram. Então eu acho uma das virtudes que deve emergir em função da globalização é a convivência com os diferentes, é a hospitalidade, um a poder acolher o outro, é a tolerância, aceitar as diferenças que não combinam com as nossas dimensões, etc. E, ao mesmo tempo, o sentimento de pertencimento. Nós pertencemos a essa humanidade, a esse planeta, e somos responsáveis por ele, e devemos cuidar de tudo, porque se nós não cuidamos, a natureza, as relações sociais, o fato de evitar grandes conflitos, nós podemos ir ao encontro de tragédias humanitárias e ambientais. Eu acredito que o senhor tem feito um grande trabalho aqui no Jornal O Tempo, na medida em que o senhor transmite uma série de ideias muito importantes para a sobrevivência mesmo do ser humano. Eu acho que isso cala profundamente no íntimo assim, das pessoas, porque eu tenho a percepção de que existe um grande interesse da sociedade nesses temas, e principalmente com relação a essa questão da sobrevivência mesmo do nosso planeta. Exatamente. Né? Olha, antes de mais nada, quero fazer um elogio ao Vitor, porque eu dou, como todo autor, dá título aos seus artigos, mas aqui em Minas sempre veio um outro título, e muito melhor que o meu. Muito melhor que o meu. Bondade mais do senhor. Inteligente, mais... E é o Vitor que faz isso. Então eu quero reconhecer isso, porque é de verdade, eu admiro isso. Agora, você levantou uma questão, Vitor, que me preocupa muito, porque eu participo de vários fóruns internacionais, até científicos e tudo. E a gente fala muito do CO2, que aumenta
o aquecimento do planeta, mas nos últimos 3, 4 anos, o grande fator ameaçador não é o dióxido de carbono. Isto é, aqueles gases que saem dos ônibus, das fábricas. É que o degelo na calota polar e do permafrost. Permafrost é aquele chão congelado da Sibéria, dos países nórdicos, está descongelando e libera bilhões de toneladas de metano. O metano é 23 vezes mais agressivo que o dióxido de carbono. E junto com isso vem o ácido nítrico, que é 30, 40 vezes mais agressivo. Então, o que os cientistas estão chamando a atenção, inclusive a Sociedade Científica Norte-Americana mandou um pequeno relatório em Cancún, que lá estavam os chefes de Estado para discutir o aquecimento global, que nós corremos o risco do aquecimento abrupto, que eles chamam, que de repente a Terra, em 2, 3 anos, pode chegar a 4 graus. Justamente. E com 4 graus, a maioria das espécies desaparece, o planeta vai ficar coberto de cadáveres e milhões de pessoas humanas vão desaparecer. Como é possível convencer uma sociedade que está baseada no consumo, está baseada na produção, que isso é realmente possível de acontecer, que isso não se trata apenas de um alarmismo, de uma questão, de uma visão apocalíptica que está longe da gente? Como é possível convencer quem está na produção, quem trabalha com a produção e depende dela? Olha, a grande maioria não acredita. Não acredito. O representante americano respondeu à Sociedade Científica Norte-Americana, dizendo: essa é a última piada que a Sociedade Científica quer contar para a comunidade política. E rejeitou. Então eu acho isso sumamente irresponsável. Agora, a gente tem que entender que por detrás dessa questão toda estão enormes interesses econômicos das grandes multinacionais, especialmente do petróleo, e que uma notícia dessas obriga elas a tomar medidas preventivas, adaptar-se, buscar caminhos alternativos. Evidente, custa enormemente isso, mas se trata da sobrevivência. Então, eu acho que a gente só vai aprender com o sofrimento. Isto é, eu não considero impossível que dentro de poucos anos a humanidade se confronta com um enorme tsunami coletivo, alguma coisa que a Terra se rearranja, e a coisa chega à nossa pele. E a gente diz, olha, ou mudamos ou de fato morremos. Então eu não quero alarmar, acho que a função do intelectual, vocês e minha também, é de a gente despertar as consciências, dizer, veja, a humanidade enfrenta um risco que nunca enfrentou antes. E nós temos inteligência, temos tecnologia, temos sabedoria, sentimento de autotensão, de autocontenção, perspectiva de que a vida triunfe. Então podemos desviar isso. Mas se nós não o fizermos, e a pior coisa que pode ocorrer é não fazer nada. Porque aí sim podemos ser surpreendidos. O senhor veio a Belo Horizonte para lançar os seus livros, mas também vai participar de um debate, o de Contagem Mais 100, dentro dessa série de debates que estão sendo produzidos em função dos 100 anos da cidade de Contagem. E o assunto é exatamente esse, a sustentabilidade, o meio ambiente. O senhor participa com muita frequência dessas palestras, para tentar fazer com que as pessoas se sensibilizem mesmo, com que as pessoas pelo menos tomem atitude dentro das suas próprias casas? É de dentro de casa que vai começar a partir essa conscientização? Olha, a convicção que eu formei nesses muitos anos me ocupando disso, que a solução não vem de cima, não vem dos estados, não vem das grandes corporações. Lógico, elas são importantes porque elas criam o quadro institucional, mas vem de baixo, dos movimentos sociais, dos grupos, das pressões da sociedade, da comunidade científica, daqueles que estão produzindo no campo e estão assistindo que a Terra de fato está mudando. Então eu acho que desta vez nós temos que somar forças. Cada instância, cada saber deve dar a sua colaboração, mas os portadores do novo sonho, de novas formas de produzir, de semear, de consumir, vêm de baixo. Eu acho que quando houver esse encontro, eu acho que a humanidade vai ser suficientemente sábia de dizer, nós optamos pela vida, vamos dar um salto de qualidade, melhorar a nossa relação com a Terra,
que é uma relação agora de pilhagem, destruição, para uma relação de sinergia, de trabalhar junto. E é o que eu vou falar aqui em Contagem hoje. Eu acho que a chave não é a gente alarmar as pessoas. Está nas nossas mãos mudarmos o ambiente e envolvermos mais e mais pessoas para criar uma sociedade sustentável, sociedade justa, onde vale a pena viver e conviver. A igreja tem feito também, a igreja católica, as igrejas baseadas no evangelho, tem feito, no cristianismo, tem feito alguns trabalhos comunitários voltados para essa conscientização. O senhor acha que é suficiente da forma que está sendo feita, essa mensagem nas campanhas, como a campanha que a Igreja Católica faz todo ano? É suficiente? Precisa de mais? Como é que o senhor vê a relação da igreja, da religiosidade, desse sincretismo com as pessoas, com a sociedade de uma forma geral, para tratar do tema sustentabilidade? Olha, eu acho que as igrejas, elas chegaram atrasadas, mas finalmente chegaram. Por exemplo, a CNBB, junto com as demais igrejas, fizeram a campanha da fraternidade sobre o meio ambiente, sobre a Amazônia. O último encontro de comunidades eclesiais de base, que reuniu, elas são 100 mil no Brasil, é muita gente. E havia 4 mil representantes em Rondônia. E aí elas decidiram que vão se chamar não só SEBs, comunidades eclesiais de base, mas comunidades ecológicas de base. Lá embaixo, na sua raiz, vão cuidar do meio ambiente, das águas, não queimar nada, não poluir demasiadamente os solos. Então, eu acho que as igrejas estão dando uma colaboração, mas elas devem dar mais, porque eu acho que um elemento fundamental para uma relação ecológica equilibrada é ter uma relação de respeito, de sinergia, de veneração com tudo que existe e vive, porque tem um valor intrínseco, vale por si mesma. E, na verdade, nós temos uma relação utilitarista com as coisas. Pensamos que elas só têm valor se nós podemos usar delas. Não. Elas estão aí milhões e milhões de anos antes de nós. Convive com a gente. Formamos a comunidade de vida. Então, se nós tivermos esse respeito, esse cuidado, e vivermos aquela mística de São Francisco, que era uma mística, mas para nós hoje é um dado científico, que nós somos de fato irmãos e irmãs, que somos feitos com o mesmo código genético, todos os seres vivos. Então, se houver esse olhar diferente de respeitar as coisas, usá-las só na justa medida para termos o suficiente e o decente para nós e para a natureza, isso é uma colaboração que as religiões podem, devem dar e ajuda o ser humano a encontrar um equilíbrio entre desenvolvimento e relação com a natureza. Vitor, o professor lembrou a questão dos títulos, que você muito bem os faz, né, para divulgar a coluna do professor dentro do jornal, mas isso tem uma participação também importante para dar visibilidade, para dar um interesse que as pessoas leiam e entendam o que está acontecendo. Você pensa nisso quando vai fazer, quando lê o artigo, entende o artigo e vai transformar isso num título para alcançar as pessoas de alguma forma? Realmente a gente pensa nisso, né? Esse objetivo, né? Transformar o conteúdo do artigo em poucas palavras, né? Dar uma visão mais abrangente possível para o leitor, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para o professor. Ô Boff, você não acha que a sociedade tinha que discutir, aliás, ela já está discutindo isso bastante, esse modelo de desenvolvimento que nós adotamos? Eu acho que a chave toda está aí, porque esse modelo de desenvolvimento, que já tem quase 400 anos, ele se baseia sobre duas ilusões, que os recursos da Terra são infinitos, que a Terra é um baú que se vai tirando, e o segundo infinito é que nós podemos ir para frente no progresso sem limites. Sim. E hoje nós nos damos conta que a Terra é um planeta vivo, que se autorregula e que reproduz sempre a vida, mas profundamente finito, que muitos recursos estão se acabando. Então nós não podemos tratar a Terra como algo infinito. Encostamos nos limites dela. E nos damos conta que esse desenvolvimento linear não pode ser universalizado. Se nós quiséssemos dar o bem-estar que os países europeus e Estados Unidos têm para toda a humanidade,
nós precisaríamos de 3 terras iguais a essa. Então, esse modelo não atende às demandas humanas. Agride demasiadamente a natureza, cria uma grande injustiça social, desigualdades imensas. Basta dizer que 3 pessoas têm tanta renda, tanto dinheiro, que equivale a 46 países onde moram 600 milhões de pessoas. Então esse dado é absurdo, é irracional, não pode ser assim. Então a Terra não aguenta mais. E a forma que ela está mostrando que não aguenta é aquecendo. E o aquecendo significa eventos extremos, como tivemos hoje, uma enorme tempestade, tsunamis, grandes secas, enchentes do outro lado, os oceanos estão se esquentando e por isso há mais evaporação. E no sul do país temos, onde minha família vem, temos vendavais que nunca houve em nossa história, que vêm das mudanças da Terra. Mas a causa é esse modelo de habitarmos o planeta, de produzirmos, de consumirmos. Ele produziu grandes bens, mas esse modelo se esgotou. Temos que buscar um outro modelo. Produzir sim, porque temos que viver. Mas produzir respeitando os ciclos da natureza, sabendo quanto cada bioma, cada ecossistema pode oferecer, com essa população que tem aí, não só para nós, mas também para as plantas, para os animais, para toda a natureza. Eu retirei uma passagem da sua coluna mais recente aqui no jornal, publicada sexta-feira passada. O senhor fala da grande perversão que está mudando o mundo para pior. Nesse texto, o senhor faz uma análise da crise da Europa, critica a formação de um governo só de técnicos, principalmente na Grécia, né? O senhor diz que entende só de economia, não defende sequer a economia. E isso não vai, na visão geral, pensar dessa forma não vai contra o que muitos especialistas estão propondo hoje como um modelo de governo mais técnico e menos político, para desfavorecer, por exemplo, a corrupção, para desfavorecer conchavos e costuras políticas. Esses especialistas estão pedindo governos mais técnicos, governos mais gerenciais. Não vai contra esse pensamento dos que se dizem especialistas hoje? Olha, eu acho que esse é um pensamento reducionista. Eu cito lembro uma frase de Fernando Pessoa, que ele diz: eu sou técnico na técnica, mas eu não sou só técnico. Eu sou um ser político, sou um ser que tem família, sou um ser social. Então, tem que entender que a sociedade não é uma máquina, é relações de pessoas, são destinos humanos. É um país inteiro que entrou em colapso, como a Itália, e colocar só técnicos. Já Marx, na época, quando em Londres, na Inglaterra, se criou uma grande crise e só fizeram um governo técnico, foi o maior fracasso. Porque ele dizia que a primeira lição que temos que aprender é que a economia é um capítulo da política, não é um capítulo da matemática e nem da tecnologia, é das relações humanas. Então eu acho que é arriscado, o caminho que os europeus escolheram é perigoso, possivelmente vai fracassar, porque as populações não são inertes. Você sacrifica um país, uma população inteira, como na Itália e Grécia, para salvar bancos, para salvar o sistema financeiro, quando devia ser o contrário. A centralidade é aquele povo, vamos nos reunir num certo consenso, numa certa cooperação internacional, para criar as bases econômicas para salvar aquela cultura, que é a mãe de nossas culturas ocidentais. Agora, essa visão eles não têm. É uma visão, eu diria, estreita, materialista, mecanicista, monetarista, onde o mercado e o dinheiro é tudo. Mas o ser humano é muito mais do que isso. O senhor acredita suficientemente no ser humano para comprovar essa tese de que a salvação está no ser humano? Olha, eu quanto mais idoso fico, mais com perplexidades e suspeitas fico, sabe? Por isso que as religiões, quase todas elas, são salvacionistas. Diz o ser humano entregue a ele mesmo, ele não dá conta dele mesmo. Porque nós temos um equilíbrio difícil. Tem os anjos bons e os anjos e os demônios. Temos a dimensão de sombra e a dimensão de luz. E essa equação é difícil de ser feita. E toda hora caímos, toda hora fazemos guerras, toda hora nos desentendemos. Então, só o ser humano, eu acho que não está nas nossas mãos encontrar um equilíbrio que diga agora sou plenamente humano. Daí que o cristianismo diz, o ser humano tem que fazer. Deus não tem braços, os braços são nossos.
Mas Deus nos dá a força, e aí a presença de Deus, para que a gente resgate a humanidade. Porque é uma humanidade decaída, decadente, egoísta, e ela não é chamada para isso. É chamada para fazer de todos irmãos e irmãs, e precisamos de um supplément d'âme, de uma força suplementar que nos devolva a humanidade e tratemos os outros como humanos. Porque nós não tratamos os humanos humanamente. Deixamos 1 bilhão e 200 milhões de pessoas passando fome e miséria, quando outros se arrebentam de tanto comer. Então, esse desequilíbrio nos faz pensar e dizer, o ser humano, às vezes, é demasiadamente humano, isto é, ele é inumano. Ele é menos divino do que deveria ser, a gente pode dizer. Ele não responde ao chamado divino que está dentro dele para manter aquela altura, porque eu acho que o ser humano só é plenamente humano transcendendo o humano. Ele dando um salto para além dele mesmo e caindo nos braços de Deus, aí ele é plenamente humano. E eu acho que nós vamos chegar a isso com muito sacrifício, porque esse é o chamado fundamental do ser humano. Ele não se contenta só com a saturação de bens materiais. Ele quer bens espirituais, que são infinitos. Isto é, ele quer amar e ser amado. Ele quer acolher, quer perdoar, quer viver paz serena e tranquila. E como é difícil construir a paz. Quem passou mais de 50 anos da vida pensando o ser humano, pensando Deus, a religiosidade, como é o caso do senhor, o que ainda emociona uma pessoa que tem tanta bagagem cultural, filosófica e teológica como o senhor? Que emociona o senhor como ser humano mesmo? Olha, o que mais me emociona é quando eu visito os grupos de base, os movimentos sem terra, sem teto, esses pobres das comunidades marginais, onde tudo é conquistado na luta e eles se empenham. E lá eu descubro valores que a nossa sociedade perdeu. Valores de solidariedade. Por exemplo, uma dona que tem 3 filhos, viúva, morreram. Os vizinhos disputam a adoção dos filhos. Um ajuda o outro, se socorrem. Há um cabedal de humanidade que não está perdida no mundo muito maltratado. E pessoas, eu me permito dizer aqui, eu tenho um amigo aqui em Belo Horizonte, um deputado, Durval Ângelo, que arrisca a sua vida pelos direitos humanos, os direitos mais pobres, e se enche de fé e coragem, porque a causa é verdadeira e ela tem força por ela mesma. Então eu admiro essas pessoas. Digo, o mundo não está perdido, nem o mundo da política. Tem gente da integridade, que vive por uma causa. E isso nos dá esperança que o ser humano, lá na sua profundidade, ele é bom fundamentalmente. E é chamado para a bondade. Mas na trajetória da vida nós não acertamos sempre o caminho e por isso temos que nos levantar. Agora, o importante, eu acho, não é cair. Podemos cair. O mais importante é sempre se levantar e nunca deixar de se levantar. Nós recebemos então aqui o professor Leonardo Boff. Eu gostaria de agradecer o senhor pela enorme gentileza, o senhor nos atendeu hoje, nos cedendo essa entrevista. O senhor que participa aqui em Contagem do debate Contagem Mais 100, lança seus 3 livros aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho só sobre o tema do cristianismo, o mínimo do mínimo, esse livro que o senhor está lançando hoje. Olha, esse livro nasceu como uma espécie de balanço depois de 50 anos de teologia. E, na verdade, é para dizer o seguinte, se alguém na rua me pergunta, diga em 2 palavras o que é o cristianismo. E eu tentei dizer o mínimo do mínimo nesse livro aí. Sem muita doutrina, mas indo logo à essência da vontade de Jesus. Dentro desse debate também o senhor vai lançar o Sol de Esperança, Natal, Histórias, Poesias e Símbolos, com arte de Adriana Miranda, né? O texto do senhor. Fala um pouquinho dele para a gente, perto do Natal, né? Nós estamos no tempo de Natal, e o Natal ficou muito secularizado, muito Papai Noel. Eu sou meio irmão de Papai Noel. Mas aqui se tenta resgatar toda aquela mística, aquela beleza que envolve o menino Jesus, a Sagrada Família, os hinos, os cânticos, a história da vela, do pinheirinho, está tudo contado aí. E cuidar da terra, proteger a vida, como evitar o fim do mundo, que é muito dentro desse tema da sustentabilidade, que nós muito bem conversamos aqui hoje, e que é o tema central do debate que o senhor participa.
Fala um pouquinho dele pra gente. Esse é um livro que nasceu da reflexão dos últimos 3, 4 anos, pensando a situação global do mundo, das crises ecológicas, das crises sociais, e alertando a humanidade que ela deve despertar. Porque a vida é mais forte que a morte e nós queremos que a vida triunfe. E por isso, como escapar do fim do mundo? Porque não é impossível que se agrave a situação de tal forma que muitos e muitos milhões de pessoas elas possam desaparecer, mas eu acho que a última palavra não é a vida, não é a morte. É a vida, porque esse é o desígnio do Criador e esse é o propósito da própria evolução. O senhor fala no livro de espiritualidade nos negócios, é muito dentro também do que a gente conversou, né? Você cuidar do capital, cuidar da produção de uma forma mais subjetiva, menos racional, mas principalmente voltada para o cuidado com o ser humano, né? Eu acho que é uma economia hoje que está evoluindo, que ela não só pensa no mercado, ela tem que pensar no mercado, porque tem que vender, mas pensa na natureza onde ele tira os produtos, pensa em todos aqueles que trabalham, que são colaboradores, que entram de alguma forma no produto, e pensa no bem-estar comum da humanidade, e não só nas vantagens dos acionistas. E aí supõe uma visão mais humanitária, mais cooperativa, e é a dimensão mais espiritual do ser humano, que é possível ser vivida nos negócios. Ok, muito obrigado. Então, mais uma vez, eu queria agradecer também a presença do Vitor Almeida aqui, editor de opinião do Jornal O Tempo, que nos ajudou nessa entrevista. Agradecer mais uma vez a enorme gentileza do professor Leonardo Boff, que esteve aqui conosco para esse O Tempo Entrevista. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, e eu estou feliz de participar desse jornal, que há vários anos colaboro, O Tempo, e mais feliz ainda sou pelo Jornal Super, que tem a maior tiragem do país. E isso me surpreende, porque a gente pensa sempre no eixo Rio-São Paulo. Digo, não, tem um outro centro, um outro eixo, que é Belo Horizonte, com qualidade, e eu quero felicitar vocês por esse sucesso. Muito obrigado, é uma honra para a gente também. Tá, muito obrigado.